O judaísmo tem três bases principais: o estudo, a oração e as caridades. Mas não todo judeu é erudito, não todos têm o acesso aos segredos da Torá, é difícil. Não todos também rezam com intenção que compram. Mas eu diria que 90% dos judaísmos são filântropos. Um coração largo. O caminho entre o coração e o bolso, o caminho curto. Vai nos Estados Unidos, em todos os hospitais, todas as universidades, museus. Olha as placas dos doadores, 80% judeus. Sente que se Deus me deu, é para eu fazer algo com isto. Ele é um erudito, um poço de cultura, acho que é a pessoa mais culta que eu conheço, e sobre todos os assuntos. É um privilégio conviver com ele, porque ele é o líder da congregação que eu faço parte. Fundou o TNA em 1992. Rabino Davi Weitman, muito obrigada por estar aqui na minha casa. Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma conversa muito boa, porque a gente vai falar sobre assuntos importantes e sobre, principalmente, judaísmo. Sabe, Rabino, eu tenho muitos seguidores não judeus. Uma grande maior parte dos meus seguidores, das pessoas que assistem esse podcast, não são judias. E elas têm muita curiosidade de saber o que é um judeu. Estamos aqui, esperamos que podemos responder às suas perguntas. As pessoas querem muito saber o que é um judeu, os nossos costumes, as nossas tradições, mas são anos de estudo, né? É difícil resumir numa conversa de uma hora e pouco. Mas, na sua visão, assim, o que diferencia uma pessoa judia, um judeu de um não-judeu? Como surgiu o judaísmo? E o que é a base do judaísmo? O primeiro judeu foi Abraão, o que nós chamamos em hebraico Abraão Avinu, patriarca da nação. E ele foi o primeiro monoteísta. Vivia numa época que todo mundo era pagão. Até o pai dele tinha uma boutique onde vendia ídolos, fabricava estátuas atrás da loja. Então ele foi o primeiro que reconheceu que tem uma autoridade suprema, um Deus apenas, um monoteísmo puro. Desde lá, cada judeu sente que ele tem uma missão. Ele vem aqui para trazer alguma coisa no mundo. Ele não vem apenas para passear, para comer, para beber, nem apenas pela família. Um judeu significa que Deus escolheu esta nação não apenas um mérito, principalmente uma responsabilidade. Trazer valores, princípios para o mundo. Ética, moral, comportamento, legados. Então, isto significa pertencer ao povo judeu. Trazer para o mundo uma vivência na qual se reconhece a autoridade suprema e pode aproveitar também deste mundo da forma correta. Então, Abraão foi o primeiro judeu e ele foi inovador, né? De propor Foi um uma ideia, revolucionário. um revolucionário de acreditar em um Deus único. Até então, não tinha nenhuma outra fé que propagava essa crença. Havia alguns indivíduos que acreditavam num Deus único, como Noé, como Matusalém, mas eram únicos. Aquele que fez uma revolução e ensinou isto para as pessoas ao seu redor. Ele, por exemplo, Abraão criou um albergue, no qual as pessoas podiam comer, beber, se sentir bem. Quando chegava a hora de pagar, ele falava, em vez de me agradecer, agradece ao Todo-Poderoso. Então ele fez uma revolução porque ele fez adeptos, ele com sua esposa Sarah, educar uma geração, um conceito novo, que há um olho que olha e tem um ouvido que escuta tudo. Isto implica um outro comportamento. Então, ele teve vários descendentes. Abraão teve vários descendentes. Somos todos nós descendentes de Abraão. Sim, através de Isaac e Jacob, as 12 tribos, isto é o povo de Israel. E uma pergunta frequente que as pessoas me fazem quando eu falo sobre judaísmo era se Jesus era judeu. Jesus era judeu, absolutamente. Então, também descendente de Abraão. Claro, patriarca. sem dúvida nenhuma. E então, a mãe de Jesus também era judia. Claro, chama E Miriam. assim por diante. A Miriam. Sim. Mas E Jesus aí- partiu para uma outra fé, se auto-intitulou em várias coisas, partiu para uma outra fé, ensinou outras coisas, mas ele é um judeu, nascido judeu. Então, por muito tempo, por muitas gerações, o judaísmo era a única religião monoteísta e depois vieram outras, como o Correto. cristianismo. Todas oriundas do judaísmo.
todas, inclusive o Mesmo o islamismo. Islã também, que Maomé não era judeu, mas muito se baseou em princípios judeus. O Alcorão tem muitos princípios que foram copiados quase integralmente em algumas partes do judaísmo. E, Rabino, sobre as nossas tradições e costumes, tem algumas regras bem rígidas, principalmente para judeus ortodoxos, e alguns costumes muito bonitos também. Sempre que eu vou num casamento, que tem alguma festa judaica e eu posto alguma coisa, as pessoas têm muita curiosidade de saber. E uma dessas curiosidades é que muitas dessas festas judaicas são em volta de uma mesa, né? A comida tem algo muito simbólico, né, para a religião, enfim. Como que o senhor vê a importância dessas refeições à mesa, de você O dividir, Talmud compartilhar esse nos momento? diz, vou falar até a expressão em hebraico, Gedolah legima shemekarevet. O alimento, a bebida junto, a comida, como você falou, aproxima as pessoas. Então, nós que damos muita importância à família, famílias sólidas, unidas, respeito de filho para pais, de netos para seus avós, a gente se reúne semanalmente no Shabat, é sagrado. Todos os filhos sabem que sexta-noite não se sai. As filhas sabem que não é momento, na verdade, de ir para o cinema, porque é um momento familiar. E assim, muitas outras festas, como a ceia da Páscoa, a ceia de Rosh Hashanah e assim diante. A comida aproxima. Então, nós acreditamos muito nisto. E da mesma forma que tem um alimento para o corpo, nós acreditamos que tem um alimento para a alma. O homem tem que alimentar seu corpo. Saúde é importante no judaísmo. Se cuidar, ginástica, tudo ok. Mas também tem que alimentar a alma. A alma não se contenta apenas, na verdade, de um pão de queijo. A alma precisa de mais coisas. Um favor ao outro, uma espiritualização, uma intelectualização, estudar algo, uma reza, uma oração. Isto é alimento da alma. E eu estava falando na introdução que o senhor é um poço de cultura. Realmente é uma Exagerada, aula de história, exagerada, não, é exagerada. verdade. E cada vez que eu assisto uma aula sua, eu aprendo alguma coisa que eu não tinha ideia. Outro dia o senhor ensinou a história do racidismo. É uma história interessantíssima, né, dos grandes rabinos. E como essa, várias outras, mesmo não ligadas à religião judaica, à nossa fé, mas história mesmo, né? Fatos históricos. E eu queria saber um pouco da sua história pessoal, dos seus pais, da sua origem, como é que o senhor veio parar no Brasil? A minha história em breve, sou nascido na Europa, cresci todos os anos na Bélgica, sou de uma família que tanto de pai e mãe passaram o Holocausto, alguns em campos de concentração, outros fugindo do Holocausto, sobreviventes, perdi meus avós. Só para dar um exemplo, meu avô materno, cujo nome eu carrego, ele nasceu em Auschwitz, que nós somos uma família Nossa. que vivia em Auschwitz, rabinos, talvez 10 séculos, e ele faleceu em Auschwitz no Holocausto. Então, nossa família passou o Holocausto, um trauma, todo o judaísmo europeu passou por isto. Fiz meus estudos em Israel e também nos Estados Unidos. E cheguei no Brasil porque amando do grande rabino Rebbe de Lubavitch, que você sabe que é um homem que espalha judaísmo e reativou várias congregações no mundo inteiro. Após o Holocausto, o judaísmo havia cinzas físicas e havia muitas comunidades que estavam erradicadas. E o Rebbe reconstruiu o judaísmo, mandando seus emissários no mundo inteiro, em todos os continentes. Então, quando terminou o rabinato, perguntei junto com minha esposa para o Rebbe onde ir. A gente tinha algumas opções na Europa e uma opção no Brasil. E o Rebbe nos indicou que seria melhor o Brasil. E assim que eu cheguei aqui, estou 45 anos aqui, num país acolhedor, um país onde, que, graças a Deus, podemos professar nossa fé, um país tolerante que realmente nos permite fazer isto. Isto é muito importante e que continua assim também. É verdade, não, graças a Deus o senhor veio parar aqui. O senhor fala vários idiomas, inclusive, né? Quantos idiomas? Alguns. Não, vários e, assim, fluentemente, francês, inglês, A português. Bélgica se encontra no centro da Europa, então já na Bélgica a língua original,
a língua oficial é o holandês, o flamengo e o francês. Nas escolas temos ainda o hebraico, tem o inglês como segunda língua. Então, por ser no centro da Europa, implica que realmente se fala mais línguas. O Rabino é muito humilde, ele não quer contar vantagem, mas ele fala muitas línguas e sabe muita história. A sua história pessoal, então, também é bem relevante, bem importante. Todo judeu tem uma história de perseguição na sua família, seja Ashkenazi, que são os judeus oriundos da Europa, sejam sefaradis, que são fugidos da Inquisição e que foram parar nos países do Oriente Médio, como meu pai. Eu também tenho uma avó que é sobrevivente do Holocausto, uma avó Ashkenazi, alemã, e toda essa nossa história de perseguições e de genocídio traz traumas para a gente, né? Mas eu nunca imaginava, na nossa geração, reviver esses momentos. Só que, com a história recente, a gente viu que existe um ódio enraizado em algumas pessoas, em algumas culturas, e a gente trouxe isso à tona. Agora que a gente está voltando, 80 anos depois do Holocausto, estão voltando ao mesmo número de judeus que existiam na época pré-Holocausto, né? 15, 16 milhões. E então aconteceu efetivamente um genocídio na Segunda Guerra, com essa perseguição nazista. E agora que a gente estava curando essas feridas, volta a acontecer uma Infelizmente, catástrofe. l'histoire se répète. A história acontece de novo, o mundo não aprendeu. Estamos 80 anos, faz 2, 3 semanas atrás tivemos um pogrom em Amsterdã. Quem poderia pensar uma coisa desse? Na minha infância, a Holanda era um dos países mais pró-Israel. Pró-Israel de uma forma inacreditável. E olha o que acontece. As coisas, infelizmente, o mundo não aprende. O antissemitismo é uma coisa que existe e não tem lógica nenhuma. Quando a gente estava na Polônia ou na Rússia, odiavam a gente porque a gente é diferente. Temos barba, temos uma kippah, temos roupa preta, então se são diferentes, a gente não gosta, sai daqui. Os judeus da Alemanha, que eram exatamente como os alemãos, sem barba, bem arrumados, uma gravata, mas uma jaqueta bem bonita, falaram, nós odiamos você porque vocês são como a gente. Vocês não podem ser como a gente, vocês têm que ser diferentes. Quando os judeus chegaram na França, ou na Europa Central, falaram, vocês são cosmopolitas, vocês não são cidadãos realmente chauvinistas como franceses, vocês pensam em outro país, vão para seu país, sai daqui. Quando chegamos no nosso país, nos dizem agora, sai daqui também de novo. Vocês não têm direito de ter um país. O que é que acontece? O antissemitismo não é uma coisa lógica. Existir, infelizmente, acredito que vai existir. Porque tem pessoas que nascem com ódio, tem pessoas que não são boas, tem pessoas que querem prejudicar, que talvez não tiveram em casa a educação correta, entender como que tem que ser pluralista, tem que entender que tem gente que não pensa como a gente, mas também tem o semblante divino. O que o judaísmo nos ensina? Mesmo alguém que é diferente, mas é uma criatura de Deus, ele tem um semblante divino, então tem que se respeitar, tem que saber conviver, que é o mais importante. Mas eu acho que hoje em dia nós temos que se concentrar não tanto no crescimento do antissemitismo, que é uma preocupação, sem dúvida nenhuma, e nós oramos e rezamos que não acontece no Brasil, um país tão acolhedor. Mas, do outro lado, a gente está vendo, principalmente desde o 7 de outubro, deste ataque, Deus nos livre, o que aconteceu, deste massacre, a palavra certa é um massacre que teve lá em Gaza, partindo de Gaza em Israel, estuprando, matando crianças, decepando, decapitando, coisas horríveis. Desde lá nós estamos também assistindo a um crescimento de filosemitas. Muitas pessoas que não são judeus, mas que são pessoas do bem, que são pessoas corretas, que têm um discernimento, que sabem reconhecer e diferenciar entre quem é o agressor e quem é a vítima. Entenderam quem é o agressor, quem começou tudo isto? Muita gente está se alinhando com Israel, com o povo judeu, gostando da mensagem pluralista judaica. Então, estou recebendo muitas mensagens também no nosso site, que nós temos, onde a gente passa várias aulas para o site Legal Saber. Estamos sentindo que realmente tem um crescimento muito grande de amigos de Israel, de amigos do povo judeu. O que nós chamamos de filosemitas.
É verdade, eu recebo essas Você perguntas também deve também, ser exatamente e por isto. isso que eu fiz Isto esse que é bom, convite. isto que é bonito Sim, também de ver. é muito bonito. As pessoas querem entender o porquê, porque falam: "Ah, é o povo escolhido", mas é o povo perseguido. Então, como é, né? Como é que é ser um judeu? O que que isso implica? E dentro do judaísmo tem muitas coisas muito bonitas, né? O senhor falou de missão de vida, todo mundo tem um propósito para estar aqui nesse mundo. Tem a questão da tzedakah. A gente tem aqui um programa que eu entrevisto muitos empreendedores. Eu falo muito sobre negócios, sobre gestão, sobre empreendedorismo, aquela inércia que move as pessoas de sair de um ponto para chegar num outro e assim trazer prosperidade para suas famílias, para sua comunidade, para as pessoas envolvidas nesse negócio. E o que que o judaísmo pensa então sobre prosperidade, sobre judaísmo? O judaísmo diz o seguinte: pode prosperar e a pessoa pode viver uma vida confortável. Nós não estamos no judaísmo ensinando o asceticismo, ou a pessoa viver em abstinência, viver como uma ermita nas montanhas. Não, o judaísmo ensina que tem que viver nas cidades, tem que casar, tem que ter filhos, e pode até viver uma vida confortável e ganhar dinheiro, desde o momento que você compartilha o que você tem. Deus te deu porque Ele confia que você vai repartir com outro. Dentro do judaísmo, a filosofia é o seguinte: o dinheiro dos pobres se encontra na mão dos ricos. O rico é, na verdade, um fiel depositário. Se ele vai repartir e dar para outros, Deus continua colocando na mão dele. Ele é um bom banco. Se ele não faz isto, Deus pode escolher um outro fiel depositário. E esse tipo de filosofia ele tem duas vantagens. Primeiro, o pobre não sente vergonha de pedir, porque ele sabe que é dele, está recebendo o que é dele, na verdade. E o rico não se sente, na verdade, orgulhoso e vaidoso demais, porque é Deus que colocou na mão dele. Então é muito bonita. A filantropia no judaísmo é um dos tripés do judaísmo. O judaísmo tem três bases principais: o estudo, a oração e as caridades. Mas não todo judeu é erudito, não todos têm o acesso aos segredos da Torá, é difícil. Não todos também rezam com intenção que compram. Mas eu diria que 90% dos judaísmos são filântropos. Um coração largo. O caminho entre o coração e o bolso, o caminho curto. Vai nos Estados Unidos, em todos os hospitais, todas as universidades, museus. Olha as placas dos doadores, 80% judeus. Sente que se Deus me deu, é para eu fazer algo com isto. Para compartilhar. Para compartilhar. E não existem só judeus bem-sucedidos financeiramente, né? Existem judeus. Isso é um mito. Tem esse mito, é que como tem muitos judeus, é que conforme a gente vai, Deus vai mandando e a gente vai compartilhando, vai dando. Eu entrevistei o senhor Eli Horn e ele falou muito isso, que Deus é o sócio dele, então ele não vai querer ficar mal com o sócio, por isso que ele faz a filantropia, ele é muito devoto da filantropia e dessa justiça social, né, que é a tradução de tzedakah, né, Correto. e dentro dessas minhas entrevistas, já conversei com vários outros judeus não tão tzadikim, né, justos e devotos como o senhor Eli, como o senhor, mas que também são judeus, por acaso, e eu percebo isso, que não importa o nível de fortuna dessas pessoas, sempre tem em mente essa coisa de compartilhar com os menos favorecidos. E tem também Eu o acho que outro isto vem lado. da educação. Quando a criança vai para casa, para a escola, desde pequeno, qualquer escola judaica, a mamãe dá para ele uma pequena moeda para colocar no cofrinho da tzedakah dos pobres. Então, isso já faz parte da educação nossa. Uma coisa quase inata. É verdade, é educação. E educação é a base de tudo, né? Claro. Para o bem e para o mal. E tem muitos judeus também que não nasceram em condições privilegiadas e que não têm uma condição financeira e precisam dessas ajudas. E o senhor fundou em 92 uma instituição que é o TENIAD, que alimenta pessoas que precisam dessa ajuda. E é um espaço incrível, hoje fantástico, tem até um andar lá
com uma homenagem para o meu pai, mas é um trabalho muito bonito e que não alimenta só pessoas judias, tem um outro projeto que é o Bom Prato, que também alimenta a comunidade maior, mas eu queria saber, aqui nesse podcast chama Papo Íntimo, a gente quer descobrir o que motivou as pessoas lá no íntimo a investir nesse tipo de negócio, no caso, nesse tipo de instituição. Então, realmente, não é uma verdade que todo judeu é rico. Tem, em todas as comunidades judaicas do mundo, tem uma parcela da população que é pobre, e eu diria até uma parcela que é indigente, que realmente é muito necessitada. É interessante que Maimônides, que é um dos grandes filósofos nossos e legislador do século XII, escreve no seu códex, no seu código da lei judaica, que jamais encontramos uma comunidade judaica que não tinha um fundo de assistência social. E ele estava em comunicação com todas as comunidades judaicas, se era na Síria, no Egito, se na Europa, na África. Então ele escreve uma coisa interessante, e é verdade. Mesmo nos guetos de Varsóvia, abaixo dos nazistas, ou nos porões da Inquisição, judeus praticavam a bondade, o desprendimento, a tzedakah. O que me levou a fazer o TNA? A gente, em 92, após chegar aqui em 79, começamos a ver que realmente tem uma camada da população judaica que é bem carente. E na Europa ainda as leis sociais são mais fortes. Nos Estados Unidos tem food coupons, e tem o employment, e tem muitas outras coisas que ajudam a pessoa. Aqui não estava tão desenvolvido agora, ainda. Então, realmente criamos este refeitório assistencial, este refeitório comunitário. Pode ser que também está um pouco na família. Eu tinha um bisavô na Polônia que ele, atrás da cama dele, tinha alguns planchões. E assim me contava minha avó. E cada sexta-feira ele colocava os planchões, e pegava a carruagem dele, ele tinha a possibilidade, ia nos bairros pobres e levava todos os pobres para sua casa. E servia uma refeição copiosa, uma refeição extraordinária de Shabbat para todos, mas tinha uma regra, apesar que ele tinha pessoas que ajudavam em casa, ajudantes e empregados, mas só ele com 5 filhos podiam servir os carentes. Esta era uma regra. Só ele, uma mitzvah tão importante, ele achava que não pode ser feita com outras pessoas. Estou me emocionando um pouco. Então, ele mesmo fazia isso. E quando ele faleceu, ele deixou um testamento que destes planchões faziam o caixão dele. Ele falou, esse vai ser o melhor testemunho. Então, um pouco na família, um pouco bonita, pela Rabino. necessidade, um pouco pelo que aprendemos com o nosso mestre, o Rebbe de Lubavitch, sempre falou muito quanto que é importante se preocupar com os irmãos antes das festas, antes de Pesach, antes de Rosh Hashanah, que as despesas são grandes. Tentamos aplicar isto na prática e espero que estamos sucedidos. Não, história linda, não sabia. Acho que muita gente não sabia também, pessoas que contribuem com o TNA, que são voluntárias, que são muitas, graças a Deus, mas, nossa, não tinha ideia dessa história tão bonita. E a alimentação é uma necessidade básica, né? É muito mais do que só... Não é um luxo. A pessoa que não está alimentada, ela não consegue raciocinar, não consegue se É a base desenvolver, de não tudo. consegue cumprir o propósito de vida, né, a missão dela aqui na Terra. Então, é um trabalho assim, não tem trabalho mais bonito, mais importante, mas dentro de todas as áreas, né, de filantropia que existem, a gente tem instituições filantrópicas na nossa comunidade, em várias áreas diferentes, né, mas a alimentação, eu acho que é das mais bonitas. E agora entendendo a história, né, a história pessoal, familiar, A faz todo alimentação é sentido. o direito básico de cada cidadão. E não dá para falar com alguém do judaísmo se o estômago está gritando fome. Não posso nem falar com ele nem de tefilim, nem de estudar Torá, nem de uma aula, nada. Então, nós começamos primeiro a dar comida. Hoje no TNA também, depois que a pessoa está bem alimentada, se ele quer colocar tefilim, participar de uma aula, ou um filme, qualquer coisa cultural, dá, mas primeiro a comida. O primeiro Rebbe de Lubavitch,
O bisavô do nosso líder diz o seguinte: a materialidade do outro é nossa espiritualidade. Eu acho que isso é um lema importante. Bonito. Bonito. E qual que é o impacto do TNAD hoje? São quantas refeições Olha, nós estamos distribuídas? falando quase 3.000 pessoas são atingidas pelo TNAD, eu diria. São 850 famílias, mais ou menos. São diversos programas. Nós temos diversos programas. Nós temos comida que a gente entrega em casa também, que chama Meals on Wheels, que significa refeição sobre rodas, um projeto que foi realmente pioneiro em São Paulo, no Brasil. E a Prefeitura de São Paulo gostou tanto que adotou conosco. Nós temos um destes também, em conjunto, em parceria com a Prefeitura. Se chama Refeição sobre Rodas, que a gente leva para pessoas extremamente carentes, não judeus, que moram em condições difíceis, realmente difíceis, tipo latrina em casa, para você entender. E todo dia recebe uma refeição quente e balanceada, 3-course meal, como se deve em casa. Então, tem vários outros programas que a gente tem. Nós temos um sopão perto da Cracolândia, onde que as pessoas vêm às 5 horas da tarde e podem levar uma mãe para seus filhos, sopa quente, bem, uma canja como se deve, e pode levar quanto precisa. E outros programas que a gente tenta fazer, que são importantes ali, mas são a base de tudo. E essas pessoas desse Meals on Wheels, elas não têm dificuldade até de se locomover Claro, para é conseguir somente essas para pessoas refeições. que estão ou acamados, ou paralíticos, ou em cadeiras de roda, com dificuldade de se locomover. Na pandemia isso foi bem importante também, A né? pandemia triplicou. E o que nós vimos na pandemia? Pessoas que não saíam de casa, que vinham se voluntariar com 2 máscaras para entregar a comida. Pessoas que mandavam seus motoristas, pessoas que vinham de bicicletas, outros de motor. Não saíam de casa, mas para entregar comida para outros, centenas vão, porque na pandemia o número cresceu para centenas e centenas e centenas, todo Sim. dia. Rabino, o senhor falou sobre o Shabat, falou sobre Tefilim, e como a gente precisa explicar um pouco para as pessoas que não são judias, não conhecem os termos, queria que você começasse explicando o que é o Shabat e depois o que é o Tefilim. O Shabat, primeiro, é um atestado. Eu estou testemunhando que eu acredito que o mundo foi criado. Não é apenas um Big Bang, não é algo evolução, como diz Darwin, mas Deus criou o mundo a partir do nada. E, de acordo com a nossa tradição, criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. E a gente está tentando imitar o Criador. Então, 6 dias produzimos, trabalhamos, corremos, fazemos todo tipo de afazeres. No 7º, a gente se recolhe. A primeira coisa é um testemunho, que eu acredito num poder supremo que criou este mundo. Não veio do nada. Nada vem do nada. Se eu deixar aqui um pouco de tinta e aqui aparecer um livro, eu não posso dizer que o mosquito pegou e não funciona. Alguém tem que fazer. A segunda coisa, o Shabat é maravilhoso porque é um tempo exclusivo. Assim como marido ou mulher, é bom que ele saia durante a semana com amigos, social, muita gente vai junto, mas de vez em quando o casal precisa de uma exclusividade. Conversar, colocar as coisas em dia. A comunicação é importante. Pessoas casadas sabem isto. Se a comunicação não está boa, o resto não está bom. A mesma coisa com Deus. Deus pede da gente um dia exclusivo. Durante a semana você trabalha, você tem business, você faz, você produz, tudo. Um dia eu te peço, pensa em mim. Uma reza um pouco melhor feita. Vai na sinagoga, pensa na tua família, senta com teus filhos. A semana inteira não janta com teus filhos. Senta com eles, escuta, vê o que eles aprenderam. Escutar, dedicar, exclusividade. É maravilhoso. O Shabat é o maior presente que Deus nos deu. No Talmud está escrito que Deus disse assim: domingo tem um par, segunda, terça tem quarta, quinta tem sexta. O Shabat ficou sozinho. Este presente eu vou dar para o povo judeu. E deve ser tão bom que muitas nações e muitas religiões imitaram um pouco também um dia de descanso. E hoje se fala de 4 em vez de 6. 4 dias úteis em vez de 6, aí é meio puxado. É puxado, é puxado. Mas, eu gosto particularmente do Shabat também, porque é justamente esse momento de reunir a família, né. Claro. Não só a minha família, a gente tem o costume de reunir a família estendida, né, então com minhas irmãs,
minha mãe, meus sogros, sobrinhos, é um momento de a gente confraternizar mesmo, e é toda semana, porque tem muitas famílias brasileiras que se encontram no Natal. A gente não, a gente se encontra toda semana, isso é muito rico, né, a gente É um parar tesouro. e se dedicar, ouvir as histórias das pessoas que são próximas a nós, de quem a gente ama, É então maravilhoso, é é maravilhoso. maravilhoso. E a questão do tefilim? Tefilim é o seguinte, em português, o tefilim significa filactério. São duas caixas pretas que contêm os trechos mais sagrados da Torá, onde que se fala o Shema Israel, a unicidade de Deus. E, por exemplo, a mitzvah de colocar uma mezuzá no portal da casa para nos proteger. E tem pergaminhos dentro dessas caixas, colocamos elas no braço esquerdo e em cima da cabeça. Qual é o significado disto? Qual é o problema grande, se podemos até falar a praga que nós temos hoje em dia? Que existe, infelizmente, inconsistência entre o que se pensa, o que se sente e o que se faz. Muitas vezes a pessoa está convencida de uma coisa, mas quando ele vai fazer, ele faz outra. Muitas vezes ele sente algo extraordinário, mas não consegue expressar. A Torá quer colocar uma harmonia entre a mente, as emoções e a ação. O tefilim é colocado no braço esquerdo, ao lado do coração, que são as emoções, e em cima da mente, para canalizar. Não todo pensamento é permitido. Pensamentos de terroristas, como matar, como planejar, proibido. Não todo sentimento é correto. Desejar a mulher do outro não é correto. Não toda ação é permitida. Então nós canalizamos, nós amarramos o braço, amarramos a cabeça para poder colocar uma harmonia extraordinária entre o pensamento, emoção e ação, na direção certa. Que bonito, eu nunca tinha ouvido a explicação assim. E nesses momentos são os momentos de oração. A prática de colocar o tefilim é exclusivamente dos homens, Dos né? homens é Os homens somente durante os dias da semana, nem no no Shabat Shabat, não. nem nos dias de festivais. Sim. E isso mostra que mulher e homem têm papéis bem definidos, né, no Claro. judaísmo. Como que o senhor definiria esses papéis? Então, no judaísmo, a gente costuma dizer o homem, para falar com Deus, precisa de um celular especial, de última geração, se chama tefilim ou filactério. A mulher é tão afinada com Deus que ela não precisa disso. Ela pode falar com Deus sem tefilim. Linha direta. De acordo com o nosso judaísmo, a gente acredita que a mulher está muito, muito ligada. Ela tem um senso assim espiritual melhor, já que Deus confiou para a mulher a gestação e a educação, que são assuntos essenciais neste mundo. Ela está afinada com Deus, extraordinária, antenada, eu diria, com Deus. Então, não é que no judaísmo a mulher é menos que o homem. Ao contrário, o judaísmo sempre respeitou muito a mulher. O judaísmo não precisa de um movimento Women's Lib, libertação da mulher, porque sempre foi liberada e emancipada. Olha bem nossas festas. Purim, quem é a protagonista maior? Esther. Hanukkah, nós temos uma mulher chamada Yehudit, a irmã de Yuda Macabeu. Pesach, Miriam e Yocheved, que salvaram as crianças, que eram as parteiras. E todo momento, no judaísmo, a mulher tem uma importância enorme. Tem alguns que vão e dizem, bom, os homens colocam talit, então a mulher vai colocar talit rosa. E tem alguns movimentos um pouco liberais que fazem isto. Ou a mulher vai colocar, na verdade, um tefilim cor azul do céu. Absurdo, porque você está rebaixando a mulher. Está dizendo que ela tem que fazer igual ao homem. E não é verdade. Entendeu? Quando você fala a mulher, o homem coloca talit branco e azul. A mulher coloca talit branco e rosa. O que você está dizendo? Você está dizendo que a mulher, para chegar a Deus, tem que imitar o homem. Você está baixando ela. Ela tem seu canal próprio. Ela tem sua escada própria como chegar ao Criador. O homem coloca tefilim, a mulher acende as velas de Shabbat. Deus tem sua forma. E tem que ser respeitado. É verdade. E quais são essas mitzvot? O que é uma mitzvah e quais são as mitzvot das mulheres? Uma mitzvah é um mandamento divino,
uma boa ação que nós fazemos. Pode ser vertical ou horizontal. Vertical, por exemplo, eu como a matzá, o pão ázimo em Pesach. Ou jejuo no dia de Yom Kippur. Horizontal, faço um favor para alguém. Vou visitar um doente, amparo uma viúva. Isto é horizontal ou vertical. Isso é uma mitzvah. A mulher tem suas mitzvot, o homem tem suas mitzvot. Por exemplo, a mitzvah de fazer o mikve, na verdade, mensalmente, uma mulher que está no período fértil. Uma mitzvah só da mulher. Normalmente a educação judaica também, quem vai levar na escola e ficar os primeiros dias até lá, normalmente é a mulher que faz, muito mais que o homem. Então a mulher tem muitas, toda a cachorro, toda a base da alimentação judaica, que está na cozinha. Quem está na mão de quem? Da mulher. E é tão importante. Uhum. E são quantas? 613 mitzvot, é Na isso? Torá tem 613 mitzvot, mas hoje, atualmente, devido a que nós não temos nem o templo, nem um sacerdote supremo, nem o rei, são 200 e pouco. Tzedakah é uma delas. Tzedakah é uma delas, uma muito importante. E o senhor falou de algumas festas judaicas e o senhor falou de Yom Kippur, que a gente fala que é o dia do perdão. Correto. Como que funciona? Porque a gente convive com várias pessoas na nossa comunidade com níveis diferentes de prática do judaísmo. Tem pessoas que fazem o Shabat todas as semanas, tem pessoas que são mais ortodoxas, como o senhor Eli, que a gente falou antes, e tem outras pessoas que não, mas que, pelo menos o dia do Yom Kippur, que é um dia muito sagrado, elas jejuam no Yom Kippur. Qual que é a importância verdadeira do Yom Kippur versus as outras festas judaicas, as outras celebrações? E é realmente mais importante? Yom Kippur é o dia do perdão. E cada ser humano, inclusive os judeus, sabem que a gente está mais devendo que temos no débito, não no crédito. Quem de nós não faz erro? Quem de nós não tropeçou um dia? Quem de nós não tem uma mácula? Então, quando chega um dia como esse, que Deus está mais próximo, a gente costuma usar a palavra o rei está no campo. Quando o rei está no palácio, é difícil falar com ele. Mas quando ele está no campo, qualquer um pode chegar a fazer um pedido. Então, mesmo o judeu mais afastado, menos ortodoxo, como se fala, eu não gosto muito de categorizar o judaísmo ortodoxo, liberais. Todos os judeus são judeus. Um faz um pouco mais, um faz um pouco menos. Um coloca tefilin no braço, outro coloca na gaveta, mas todos têm. Então, quando chega, na verdade, Yom Kippur, é interessante, você pode perceber no final de Yom Kippur, que é o clímax, é o máximo, a Neilá, tá certo? Você vai ver judeus não vê o ano inteiro, mas estão lá cantando, fervorosos, participando, porque é a alma dele que está brilhando. Neste dia, eu diria que a alma se expressa mais que o corpo. Durante o ano, muitas vezes, o corpo, ele esconde um pouco nossa alma, oculta ela. É como a máscara. Você sabe, a Purim a gente coloca a máscara. Yom Kippur a gente tira ela. Todo judeu tira a máscara e sabe a verdade. Bonito. E é celebrado logo depois do Ano Novo Judaico, né? Quando a gente faz aquele balanço e realmente a gente vê, que nem no Ano Novo, né? A gente pensa, não, o que eu fiz esse ano, o que eu vou fazer para o ano que vem, quais são as minhas novas metas. Então é esse momento de balanço e é um momento especial mesmo, né? Absolutamente, absolutamente. E eu gostei muito que o senhor falou de que não tem mais judeu, menos judeu, dependendo das práticas. Eu acho que cada um faz do seu coração o que sente, o que não é forçado, né? Porque muitas pessoas também acabam abandonando tudo porque elas se forçam a ir além das limitações dela, tem a criação, né? Tem a origem da família e acabam se forçando a ir além e acabam abandonando tudo em algum momento. Então, é importante ir respeitando os seus limites, não fazer nada muito forçado, que aí eu acredito assim, pelo menos, que aí fica mais duradouro, né? Essas práticas. Sem dúvida. Cada um tem seu ritmo. Cada um tem seu ritmo. Mas o mais importante é a direção certa. Se você tem duas pessoas, um está no quinto andar e outro está no terceiro andar, quem está mais alto? Depende. Se aquele do quinto andar está descendo e aquele do terceiro andar está subindo, ele está mais alto. É verdade. Na vida, o importante é a direção, saber onde que eu quero chegar, o que eu gostaria para meus filhos, que tipo de família que eu gostaria. E a gente vai se aproximando cada vez mais. A vida é uma luta. Claro que de vez em quando a gente tropeça, mas que Deus nos colocou aqui, na verdade, dois
O homem é feito de corpo e alma. Assim. O corpo é da terra, a alma é divina. Então a alma puxa para cima, o corpo puxa para baixo. É uma luta constante. E para vencer, precisa estudar, precisa aprender. Esta, na verdade, a tarefa do rabino, de ensinar como vencer a luta interna, que de vez em quando é mais importante que os conflitos internacionais. É verdade. Aliás, essa é uma pergunta que me fizeram bastante. O que que é um rabino? Entendemos o que que é um judeu, um discípulo, um descendente de Abraão. E o que que é um rabino? Qual que é o papel de um rabino? O rabino, para começar, é um ser humano. E ele tem que, como todos os seus correligionários, ele tem que estudar, praticar e fazer uma família. É importante casar e ter filhos. Porque para entender os problemas familiares que hoje ocorrem no mundo nosso que é tão complexo, ele precisa entender o que é filhos, o que é, na verdade, os conflitos que pode haver e tudo isso. O rabino, por definição, tem que estudar, conhecer a lei, porque se ele quer ensiná-la, ele tem que conhecer. Ele tem que fazer isto com muito amor a seus correligionários. Ele tem que, na verdade, gostar de ensinar. Não pode ser algo forçado, tem que ser uma coisa que eu chamaria uma vocação. Então, tem que ter o conhecimento, tem que ter a ética correta, ele tem que ser muito cuidadoso de ser justo, não favorecer ninguém, sempre ser justo, e ele tem que, na verdade, fazer a coisa por amor e dar um bom exemplo. Isso eu acho que só. É verdade. E quando o senhor fala estudar, é estudar só a Torá? Ou o senhor tem outros tipos de estudo? O principal é conhecer a lei judaica. A Torá normalmente inclui as outras ciências. De acordo com os ensinamentos cabalísticos e místicos, a Torá é a planta baixa deste mundo. Deus olhou na Torá e criou o mundo. Então, na Torá, no Talmud, a Talmud, que é a lei oral, tem a lei escrita, tem a lei oral. Você vai encontrar arquitetura, você vai encontrar, na verdade, engenharia, você vai encontrar matemática, geometria, medicina, muitas outras coisas. Mas se ele quer fazer outros estudos após que ele completou os estudos judaicos, também pode, para se reciclar, para conhecer melhor. Não é excluído, mas ele tem que conhecer a matéria dele para poder ensinar. A base, É base. óbvio. Agora, porque eu pergunto porque o senhor é muito sábio em todos os aspectos e eu mesma já recorri ao senhor para dúvidas pessoais, às vezes de trabalho, às vezes de relacionamento. O senhor é um pouco psicólogo, um pouco aconselhador de negócios, entende um pouco de todos os assuntos. E acho que isso é importante também, né? Não posso concordar com seus exageros, Não, a mas eu senhora é diria o modesta. seguinte, que nós temos, graças a Deus, o grande mestre, o Rebbe de Lubavitch, que deixou mais de 30 obras, cartas pessoais dele, para pessoas com vários problemas. E lá tem problemas de educação, problemas conjugais, problemas com sócios, business, tudo isso. Então, quando você lê estas cartas, te dá uma experiência. Então, o homem sábio deve aprender da experiência do Experiência outro. dos outros, sim. Exato. Eu gosto de ler muitas biografias de negócios para aprender com para a gente não ter que passar pelas experiências Claro, ruins, claro. né? Muito bom Queimar isso. aprendizado, né? Claro, Como se claro, claro. fala. O homem aprende a vida inteira. É um aprendizado. A vida é um aprendizado. Sim, a gente aprende todos os dias e evolui assim, né? E falando em aprendizado e em aconselhamentos, o senhor celebrou o meu casamento há 29 Me anos. lembro bem, me lembro. Acho que foi um dos primeiros Foi um aqui dos primeiros nessa sinagoga nessa sinagoga nova, aqui, eu me lembro bem. sim, que não é mais nova, né? Mas as perguntas que me fizeram são muito relacionadas ao casamento judaico, tanto ao ritual do casamento, os nossos costumes, a tradição, quebrar o copo, não tem madrinha, padrinho, tem algumas diferenças, né, do casamento não judaico, quanto de relacionamento pós, né? Como é que o senhor vê essa questão do ritual do casamento e o depois? Os rituais do nosso casamento judaico são muito antigos. Nós acreditamos, olhando o mundo do ponto de vista um pouco mais místico, houve um casamento cósmico entre o Criador e o povo de Israel no Monte Sinai. Deus nos deu a lei no Monte Sinai, os 10 mandamentos, e nós chamamos este momento
casamos. E desde lá, todo casamento individual, a gente usa muitos costumes que datam de lá do Monte Sinai, que são 3.300 anos atrás. Eu vou lhe dar um exemplo. O Monte Sinai era branco, a noiva vem de branco. Deus nos esperou por lá, o noivo chega primeiro. Deus nos deu a Torá, o noivo dá uma ketubá, um contrato de casamento para a mulher. E assim vai. Havia, em cima do Monte Sinai havia uma nuvem constantemente. É o palio, a rupá que a gente usa. Muitos costumes no ritual do casamento judaico datam daquela época. Olha. Interessante. Agora, obviamente, como você falou hoje, o desafio não é casar, é ficar casado. Este é o grande desafio. E a gente sabe que para isso precisa se preparar bem. E é um aprendizado constante. O que acontece hoje em dia? Muita gente está vendo o casamento como algo descartável. Como muitas coisas na vida. Não deu certo aqui, não deu certo aqui, podemos tentando, fechamos, paramos, outra. Quando você olha isto como um compromisso, eu costumo muitas vezes falar para os noivos que o casamento é um compromisso triangular. Noivo, noiva e Deus. Aquela nuvem lá, aquele palio em cima, aquele pano, representa a presença divina. Se você acha que é sagrado, é um compromisso, nós vamos lutar para isto. Vamos fazer de tudo. Pode haver incompreensões, pode haver, na verdade, de vez em quando, um momento que a gente se desentende. Tudo pode acontecer, mas vamos consertar, vamos aconselhar. Se você acha que isto é um compromisso divino, sagrado, para criar uma família, você vai lutar até o fim. O divórcio não é proibido no judaísmo. Os cristãos não divorciam. Nós temos o divórcio no judaísmo, porque o judaísmo é uma religião muito prática, mas não é aconselhável quando pode remediar. Porque é um compromisso, como você falou. Claro. Tem um contrato, inclusive, quando a gente faz um negócio, a gente faz um contrato, é porque a gente fez uma escolha, a gente avaliou todos os riscos, a gente Exatamente. avaliou todas as possibilidades e decidiu fazer esse contrato, assinar esse contrato. Então, a gente tem que fazer todos os dias valer esse contrato. Exatamente. E não desistir diante dos desafios que vão aparecer. Não Em existe tudo tem achar desafios. que não vão Também nos acontecer os negócios tem desafios. desafios, claro. Também, né? Claro. E eu falo sempre também que é uma escolha diária a gente fazer dar certo. Porque a gente pode desistir, mas não, a gente tem que escolher ficar, escolher lutar, escolher compartilhar, ouvir, né? Porque é muito importante a gente... Casamento não é feito por uma pessoa só, né? A gente tem que compartilhar, a gente compartilha a vida, a educação dos filhos, enfim, os momentos bons, os momentos difíceis, mas a gente compartilhar e se interessar pelo outro, fazer com que dê certo, eu acho que é o que faz a diferença, né? Para um Não tem casamento dúvida. Tem que lutar, duradouro. é sagrado, é importante, é famílias sólidas que fazem uma sociedade melhor. Uhum. E em relação à criação dos filhos, o que a Torá diz? Como é que funciona? A criação dos filhos é muita transpiração, mas também muita oração. Muita. Em outras palavras, não somente que a gente tem que se esforçar, tem que rezar todo dia. O mundo é complexo, o mundo não é fácil, com muitos desafios. Com a tecnologia, hoje, crianças pequenas têm acesso a tudo que se pode imaginar. Então, a educação começa pelo exemplo. Começa pelo exemplo. Se o pai está na mesa de jantar e todo o tempo no celular, jamais vai conseguir que o filho pare. Então, começa pelo exemplo. Isso o judaísmo acredita muito, mas também nós acreditamos muito, como diz o rei Salomão, educa a criança quando ela é pequena. Depois não vai partir deste caminho. É muito importante na tenra idade. Tem muita gente que se engana e pensa que a educação começa quando o jovem começa a entender 13, 14, 15 anos, que ele já raciocina sozinho. Não. Tudo que você incutiu numa criança pequena, isto fica para a eternidade. É muito forte. Uhum. Uma vez um pai me falou, meus filhos pequenos, eu deixo eles escolher o que eles querem. Eu não imponho nada. Não vou começar a falar com meu filho, fazer reza, comer, Shabbat, Yom Kippur, nada disso. Falei para ele, interessante, eu só queria saber quando o teu filho pequeno de 2, 3 anos está se aproximando da tomada, ele coloca os 2 dedos na tomada, o que você faz? Ele entendeu. É óbvio que nós temos que
ajudar nossos filhos para fazer a escolha boa. E para ajudá-los a fazer a escolha boa, tem que começar pequeno. Uhum. É isso que a Torá diz, entendeu? Não é que você deixa eles escolher. Nós, os pais, sabemos muito bem o que é bom para os filhos. Melhor que eles, até uma certa idade. Então, nós temos já de pequenos começar a incutir-los a gostar das coisas certas e a proibir as coisas erradas. E o senhor e a dona Sônia fizeram uma família muito linda, numerosa, Isso é tudo graças a mérito da Deus. minha esposa. Eu estou São trabalhando muito quantos fora de filhos, casa, netos tudo e mérito da bisnetos? minha esposa. São quantos filhos, netos e bisnetos? Graças a Deus são 9 filhos e muitos netos. Que legal. O senhor já tem bisnetos? Não, Ainda não. se Deus quiser. Em breve, se Deus quiser. E, Rabino, o senhor falou, quando a gente estava falando de filho, o senhor falou do poder da oração, que eu acredito muito, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, e mesmo quem não é da religião judaica, que exerce a nossa fé, tem algum ritual de oração, manifestação, hoje tem vários nomes, né? Meditação, mas essa intencionalidade de você reconhecer uma força superior, uma energia superior e manifestar os seus pedidos, seus motivos de gratidão, enfim, qual que é o poder da oração no judaísmo? O poder da oração é inacreditável. Pode mover montanhas, literalmente. Pode mudar coisas, já vimos isto. Deus não precisa das nossas orações. Deus não precisa dos louvores que Ele é grande, exaltado, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Não precisa disto. Quem precisa da oração somos nós. Quando eu rezo para Deus, eu agradeço pelo fato que eu acordei de manhã. Quando eu agradeço porque eu tive sucesso com A, com B, com C, que eu tenho saúde, que eu tenho família, neste momento eu me torno uma pessoa mais humilde. Eu reconheço que não sou eu. Muitas pessoas, o sucesso pode subir na cabeça. Tem fábrica, tem sucesso, tem viagem. Então, depois, sou eu fiz. Nada a você, Deus que te deu. Deus que te deu. Outros têm exatamente as mesmas capacidades que você e não têm. Isso é um presente de Deus. Só o fato de rezar, a primeira coisa, torna a pessoa mais humilde, mais pequeno, e reconhece que tudo vem de Deus. Extraordinário. E quando tem humildade, tem bênção. A humildade é a chave, é o receptáculo para a bênção divina. É verdade, e nesses momentos de oração é quando a gente está mais vulnerável, mais humilde mesmo. E a oração é para todos os povos da terra. Na sua língua, Deus entende todas as línguas. Importante apelar para Ele, obviamente não imediatamente pedir, primeiro agradecer já o que temos, louvar o Todo-Poderoso e pedir, sim, podemos pedir a Deus, porque Ele é a fonte de tudo. E isso pode ser feito na qualquer língua, desde que se dirige ao Deus único. E, Rabino, me perguntaram o que é a Cabala, porque foi muito difundida por alguns artistas, as celebridades, e eu queria ver a sua visão sobre a Cabala. A Cabala é a parte mística da Torá. O que significa? Quando você olha o texto bíblico, primeiro você tem a narração bíblica, que é a história. Teve Adão, Noé, Abrão e assim diante. Depois tem as mitzvot, são os mandamentos bíblicos, como nós falamos. Depois tem a explicação talmúdica. E existe uma explicação esotérica. O que significa? Cada palavra são nomes de Deus que dão poder, nomes de anjos, combinações de letras. A Cabala é a parte esotérica e mística da Torá. Existe a Cabala prática, quando os grandes cabalistas usavam nomes de Deus ou nomes de anjos até para criar ou para poder parar ou para poder fazer certas coisas sobrenaturais. Existe a Cabala teórica que pode se estudar, mas para isso precisa muita pureza e muito preparo. Não é a Cabala dos artistas. Não é dos artistas, tem que ser uma pessoa muito estudiosa, muito sábia para se aprofundar. Poucos têm acesso à Cabala. Sim. A Cabala real, original, como ela é. Da mesma forma que ninguém pode se aventurar em matemática, no cálculo diferencial e integral, sem ter aprendido aritmética, geometria simples, a mesma coisa, você não pode entrar nos estudos esotéricos da Cabala se não aprender primeiro o Talmud, que é a lei oral. A base, A de base. novo, né? Mais uma evolução. Claro. Né? E, Rabino, muitas perguntas de pessoas que são apaixonadas pela cultura judaica
e que querem saber como podem se converter, se o judaísmo aceita a conversão e como funciona. O judaísmo é uma religião aberta, tem convertidos na nossa religião, mas nós temos uma exigência que é muito difícil. Tem que ser sincero e devoto. Não pode se converter porque tem um sócio judeu no Bom Retiro, ou porque gostou de uma moça que é judia, ou o que seja. Não pode ser por interesse, tem que ser por convicção. Existe um processo de conversão. No Brasil não tem a conversão autêntica como se deve, ela existe em Israel, mas o judaísmo não exige e não prega a conversão. Nós não somos um povo prositelista. Não tem proselitismo no judaísmo. O que significa isto? O catolicismo, quando houve, na verdade, a conquista da África, fizeram o catecismo, o batismo, batizaram, existem os missionários. Mesma coisa também do Islã. A gente não faz questão. Por quê? Porque, de acordo com o judaísmo, se uma pessoa é uma boa pessoa, não judeu, e observa as 7 leis universais, ele tem parte no mundo vindouro. Não precisa virar judeu para isso. Isso que é importante. Entendeu? Nossa religião não diz que quem não é judeu está perdido. Não. Se você observa as 7 leis universais como são mandadas na Torá, você é uma excelente pessoa e terá parte do mundo vindouro como todos. Por isso que a gente não faz proselitismo. Agora, se alguém realmente quer se converter com todas as condições que nós falamos, existe, mas é um processo longo, tem que viajar e assim diante. Sim, e as outras religiões que querem impor a sua fé para as outras pessoas, né, como a gente teve na Inquisição, os cristãos novos, tem muitos aqui no Brasil, inclusive, foi porque foram obrigados a se converter. O contrário, né, pessoas judias que foram obrigadas a se converter, no caso o cristianismo, mas o Islã também prega muito isso, eles querem converter primeiro todo o Oriente Médio e a gente sabe que depois o mundo, isso está no estatuto desses grupos terroristas que fazem essas atrocidades, como a gente falou, do 7 de outubro. E o judaísmo não, a gente busca essa coexistência, essa convivência, até porque somos muito poucos, né? A gente é 15 milhões no mundo de 8 bilhões de pessoas, se a gente quisesse converter todo mundo seria muito pretensioso e não seria de coração, então não Claro. ia ter valor. Não dá para Né? impor uma religião, impor uma fé, não funciona. Não. Não funciona. Quando a Inquisição foi abolida, os próprios papas escrevem nos seus escritos que percebemos que não dá para impor. Mesmo os judeus que se batizavam e iam na missa domingo, nos porões colocavam tefilim e guardavam o Shabat. Então, não funciona, não dá para impor algo tão espiritual. Rabino, tem uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui, porque o podcast chama Papo Íntimo, e eu queria saber alguma intimidade do senhor. Isso está me pegando surpresa. Quem é o Rabino na intimidade, na sua casa, com a sua família? O que o senhor gosta de fazer? Eu gosto de me reunir com a família, gosto muito também de estudar. Quando eu tenho um tempo livre, eu gosto de me aprofundar em livros, sim. E gosto de desafios também. Esses desafios, não sei o que. E no seu dia a dia o senhor vai para o TNA todos os dias? Não, não, não. Hoje quem dirige as instituições são meus filhos, o Rabino Berel Weidman, que dirige, na verdade, o TNA, o meu filho, o Rabino Toiv, dirige o Memorial do Holocausto, o Rabino Levi, a Mayanot, as publicações, cada um. De vez em quando eu visito eles, mas eles já são grandes para poder dirigir, na verdade, suas instituições. E são fantásticos. Cada um deles faz um excelente trabalho nessas instituições. O senhor deixou um lindo legado e ainda vai fazer muito mais. Se Deus quiser, com Um saúde e privilégio. todos nós. Sim, amém. E foi um privilégio enorme receber o senhor aqui na minha casa. Um papo muito legal, assim, um papo gostoso que mostrou esse lado bonito do judaísmo, da nossa fé. E eu espero que quem esteja assistindo a gente, independente de ser judeu ou não, tenha se inspirado e aproveite alguma palavra do Rabino, que transforme algo na sua trajetória. E é isso que eu desejo.
Obrigado, muito obrigado, Sandra. Quero lhe parabenizar pelo teu podcast. Realmente você está divulgando a sabedoria milenar judaica, os nossos princípios, os nossos valores. Você defende nossos interesses, defende nosso povo, nossa terra. Que Deus te dê muita saúde e sucesso com sua família, em tudo que você empreende, materialmente e espiritualmente. Amém. Amém. Muito obrigada, Rabino. O Um Rabino tem prazer. um canal no Instagram, que é o Legal Saber, que ele dá aulas, No aulas YouTube muito também. interessantes, é muito legal mesmo, é legal saber e é legal as aulas dele, realmente muita sabedoria, muito conhecimento, e você também pode se aproveitar disso. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com quem você gosta, porque o universo devolve. Muito obrigada e até o próximo Papo Íntimo.